Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 32. A exposição será do verso 1 até o verso de número 21. Gênesis, capítulo 32, do verso 1 até o verso de número 21. Assim diz a palavra do nosso Deus. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. E quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: Se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. E já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: Certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: Passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti, responderás: São de teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: Falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim: Eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: Eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, o Senhor fala, Pai, através da palavra, através da Escritura, quando temos a graça de lê-la. Mas sabemos também, Senhor, que o Senhor fala quando a Tua Escritura é aberta e a Tua Escritura é exposta com fidelidade. Ó Deus, peço a Ti neste momento que o Senhor me use para o louvor da Tua glória na pregação da Tua palavra. Que esse texto, ó Pai, possa ser exposto, que a Tua palavra possa ser aplicada, que nós possamos ser pelo Senhor encorajados, exortados pela Tua palavra, para vivermos de modo digno, Senhor, do Teu Evangelho, da nossa vocação. Peço-te, ó Senhor, usa-me para o louvor da Tua glória, que a Tua palavra seja pregada com intrepidez e ousadia, Senhor, com todo o temor a Ti. É o que eu Te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.
Meus irmãos, quando os homens recebem notícias que são amedrontadoras, nós muitas vezes respondemos de formas diferentes, né? Vai depender, isso vai revelar um pouco do coração da gente em momentos como estes. Imagina você ouvir uma notícia de que acontecerá uma terceira guerra mundial. Vem aí invadindo gente e vai acontecer confusão grande e morte. Pode se preparar, porque vocês vão ter que encarar a guerra, o conflito e coisas dessa natureza. Ou quando você pensa em conflitos dessa natureza, ou quando você é amedrontado e ameaçado por algo ou alguém que você realmente não tem algum tipo de temor naquela pessoa e você imagina, puxa vida, se isso acontecer, isso então passa a tomar conta do seu coração e você é tomado por temor, é tomado por medo. Quando você contempla, então, eu imagino, em países onde é estabelecido um Estado, um partido comunista, e você então pensa, puxa vida, estes homens que estão concorrendo, mas se aquele ali ganhar, o meu coração acaba sendo tomado de temor, de medo e assombro. Ou como nos dias, né, que estamos vivendo aí, se aproximando, dia de eleição, e então nós pensamos, puxa vida, eu temo e meu coração se amedronta e eu fico com medo se determinado candidato assumir, então, o poder. Nós ficamos, meus irmãos, realmente amedrontados com muitas coisas ao nosso redor, e isso pode nos assombrar. São muitas as coisas que podem realmente nos abalar. Isso frequentemente acontece. É interessante que isto não é algo que acontece somente em nossos dias, não é? Isso é uma realidade do passado, sempre existiu isso. Os homens sempre, em alguma ocasião, foram tomados por algum tipo de temor. No texto que estamos considerando agora, de Gênesis capítulo 32, nós veremos algo desta natureza acontecendo. Nós temos caminhado aqui, temos visto como o Senhor Deus ele tem conduzido a vida do seu servo Jacó, e como o servo de Deus Jacó, ele tem sido grandemente abençoado por Deus, apesar de quem ele era. Nós vimos então o Senhor o sustentando, o Senhor o guiando, o Senhor fazendo promessas para ele, promessas maravilhosas, e o Senhor sendo fiel em tudo isto. Nós vimos na última exposição como o Senhor, ele conduziu Jacó a sair do meio da família e da terra do seu sogro. Nós vimos que ele sai e ele foge. Nós vimos que o seu sogro sai no encalço dele, correndo atrás dele, com o propósito de fisgá-lo, com o propósito de pegá-lo, certamente com o propósito de algum mal fazer, até mesmo contra o próprio Jacó. Mas nós vimos que o Senhor, ele aparece, ele vai intervir, ele não vai permitir que aquilo aconteça. Ele vai refrear a ira de Labão. Você não pode falar nada contra ele. Você não deve tocar nele. Labão nada faz, além de tentar argumentar, tentando persuadir e acusar o próprio Jacó de algumas coisas. Vimos que Jacó ele rebate todos aqueles argumentos, e então nós contemplamos no final da exposição que eles fazem uma aliança. Labão diz, olha, não venha para cá, daqui para trás é meu ambiente, não venha invadir. Não se volte contra mim, eu também não passarei daqui para lá. Esses homens então seguem o seu caminho. É exatamente isso que nós encontramos nas primeiras palavras aqui do versículo 1 do capítulo 32, que vai apontar que Labão, verso 55, né? Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou e partiu, voltou para sua casa. Aí o verso 1 do capítulo 32 diz, também Jacó seguiu o seu caminho. Cada um fazendo o seu acordo, né? Realmente. Um volta para a sua casa e agora Jacó segue o seu caminho. Seu rumo. Qual o propósito dele? Qual o rumo dele? Ele deseja ir para a sua terra. A terra que fora prometida a ele desde tempos passados. E então ele segue, meus irmãos, já ali fazendo aquilo que o Senhor Deus o havia ordenado. Nós vimos que Deus apareceu para ele. Olha, você deve seguir para lá. Mas não somente isto. Nós vimos que não somente o Senhor chama, convida
e o ordena a fazer isto, mas nós vimos que as circunstâncias ao redor também eram ameaçadoras demais. Mas ele procurou fazer a vontade de Deus. Ele segue, então, com este propósito. Então, enquanto ele está ali partindo, seguindo o seu próprio caminho, o texto vai nos dizer que anjos de Deus lhe saíram ao encontro. Interessante, não é? Anjos de Deus lhe saíram ao encontro. Nós já vimos que em algumas ocasiões anjos aparecem aqui na revelação do Antigo Testamento, e esses anjos vão ao encontro de Jacó. Jacó os contempla, não é? O verso 2 nos diz: quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. Porque ele contemplou, meus irmãos, ali, naquele lugar, o acampamento de Deus, ou o acampamento do exército celestial de Deus. Ali estava os anjos, os mensageiros, o exército de Deus acampado naquele lugar. E Jacó, ele tem como que os seus olhos abertos para contemplar aquilo. O Senhor fez conhecido diante dos olhos dele aquilo que sempre esteve ao redor dele. Porque, meus irmãos, não teve ocasião na vida de Jacó que ele não estivesse sob os cuidados de Deus. E não teve ocasião na vida de Jacó que os anjos de Deus, que são enviados para o cuidado daqueles que são de Deus, não estivessem. Sempre o Senhor estava cuidando do seu servo Jacó. Mas é interessante, ele mostra para que até mesmo os olhos dele pudessem contemplar a realidade tamanha. Para que ele não somente soubesse disto, mas constatasse com os seus próprios olhos esta realidade ao seu redor. E o Senhor certamente tinha em vista muitas coisas com isto. Para que o próprio coração, inclusive de Jacó, apesar de todas as outras palavras e promessas de Deus, pudessem estar guardado de confiança no Deus que envia um exército de anjos para guardar aquele que é o seu servo. Ele deveria estar convicto disto. O Senhor é com aqueles que pertencem a Ele. É interessante quando nós olhamos para esta realidade, porque talvez você se recorde de uma outra ocasião em que anjos estão como um exército, não é, a proteger um servo profeta de Deus. Segundo Reis nos ensina isto. Segundo Reis, capítulo 6. O que é que nós encontramos lá? Vocês vão encontrar o que diz a palavra assim, a partir do verso 8º. Segundo Reis, capítulo 6, verso 8º. Vejam só, há uma ameaça aqui, há um ataque de um homem perverso, mas algo muito interessante acontece. O texto nos diz: o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se perturbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide, e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegados de noite, e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos?
Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Note, não é? O Senhor disse: olha, abre os olhos. O meu moço aqui, ele está amedrontado. Que ele contemple que há conosco um exército muito numeroso. Não precisamos temer. Estava lá Jacó, e junto daquele acampamento, o acampamento de Deus, e os servos de Deus, os seus anjos ali. É interessante, meus irmãos, porque isto é uma realidade, não é? Quando nós olhamos para, por exemplo, o Salmo de número 91, você encontra também palavras relacionadas ao papel dos anjos. Salmo de número 91. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Interessante, não é? Aos seus anjos ele dará, para que guardem aqueles que são seus em todos os seus caminhos. Estava ali, meus irmãos, o Senhor mais uma vez manifestando ao seu servo Jacó a realidade de que ele é um Deus que guarda os seus. E, meus irmãos, nós devemos, ao contemplar uma realidade como esta, pensar: o Deus que falou e que se revelou ali para Jacó e revelou o cuidado dele para Jacó é o mesmo Deus da nossa vida hoje. O nosso Senhor não muda. O Senhor, ele não muda. E o Deus, então, meus irmãos, que sustenta e guarda aquele Jacó, seu servo no passado, é o mesmo Deus que hoje guarda a minha e a tua vida. Veja, ainda que nós sejamos responsáveis, nós veremos aqui as responsabilidades nossas com tantas coisas, meus irmãos, mas nós não podemos jamais perder de vista essa realidade. É Deus quem conduz todos os detalhes da nossa vida. Mesmo em ocasiões que enfrentaremos, que nós contemplamos e pensamos: quem será por nós? Ou como eu poderei me livrar de tamanha situação? O que nós devemos entender e ser recordados sempre. Ou pelo pastor que fala, ou você como irmão recordando o seu irmão, você como esposo recordando a sua esposa, você como esposa recordando o seu marido, enfim, você filho recordando seus pais, é dizendo: o Senhor é quem nos guarda. E você deve então guardar o seu coração no Senhor. E então, estando com o coração, meus irmãos, guardados no Senhor, nós permaneceremos firmes, porque o Senhor é quem nos guarda. Ele não há guarda melhor do que o Senhor. Pode juntar os exércitos todos aí. Eles não guardam como guardam o Senhor a nós, que pertencemos a Ele. E nós
podemos confiar nele. Ele não nos frustra nisto. Não nos frustra, meus irmãos. Os homens podem falhar, eles nos frustram. Você frustra pessoas. Eu frustrarei vocês. Talvez já tenha frustrado em várias áreas, inclusive. Mas o Senhor não frustra a ninguém. O que Ele diz e o que Ele faz, quem Ele é e como Ele executa os seus feitos, meus irmãos, é perfeito. É perfeito. Então, o Senhor, Ele declara esta realidade e nós devemos, meus irmãos, abraçar isto e não ouvir como se fosse uma realidade distante de nós. Devemos sempre pensar assim, meus irmãos. Aquilo que foi dito para os santos de Deus no passado e que eles experimentaram são realidades que o Senhor me concede a graça de experimentar hoje. O Senhor de Jacó é o nosso Senhor e é Ele quem está ao nosso lado a nos guardar em todos os momentos da nossa vida. Até mesmo naqueles momentos que nós olhamos para o lado e pensamos, que situação difícil. Quem será por mim? O Senhor, Ele é por nós. Está lá Jacó. Contempla o acampamento e ele vai dizer aqui, este é o acampamento de Deus. O Senhor está comigo. Então o que acontece? O versículo 3 nos diz, então Jacó enviou mensageiros adiante de si, a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou, assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto, como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Então notem, Jacó ele está retornando para a sua terra. Ele está caminhando e ele sabe. Provavelmente eu vou me deparar com meu irmão Esaú. Né? Estou retornando para lá. E ele então, meus irmãos, é interessante que ele vai fazer, não é? Ele vai enviar mensageiros adiante de si. É interessante que a mesma palavra usada para anjos é usada aqui para mensageiros. Ele vai enviar o quê? Ele vai enviar os seus mensageiros adiante para tentar falar algo a seu irmão Esaú. Mas notem como é interessante a linguagem dele. E veja, ele vai enviar a Esaú a terra de Seir, território de Edom. Esaú provavelmente já tinha tomado muita terra de muita gente, inclusive. Ele era um homem forte e destemido. E aqui, essa palavra, né, ele vai dizer Seir, território de Edom. Seir significa peludo. Interessante. Quem era o peludo? Esaú. Era este homem. Então, o nome da cidade ali, não é? Era realmente associada ao próprio Esaú. Talvez até para intimidar outras pessoas, não é? Seir. Está lá o peludo, Esaú. E Edom é vermelho. Não é? É interessante porque Esaú, ele era ruivo. E alguém vai dizer que isso pode estar associado também, e talvez Jacó ao contemplar aquilo poderia lembrar do seu pecado, é que ele confundiu Esaú com aquela mistura vermelha. Ele poderia se deparar com aquilo, puxa, Edom, vermelho, meu pecado. Mas também aponta para a realidade de quem era Esaú. Esaú, meus irmãos, ele tinha tomado aquilo era propriedade do próprio Esaú, e então o texto diz, Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, não é que é descendência do próprio Esaú, Edom, e lhes ordenou, falareis ao meu senhor. Você pensa, opa, que é isso? Jacó falando isso? Como é que Jacó pode falar isso? Quando nós olhamos para trás, vocês certamente se recordarão, o Senhor disse que o mais velho serviria ao mais novo. Ou seja, o mais novo seria senhor do mais velho, mas aqui Jacó passa a tomar uma postura distinta. E alguém poderia dizer assim, isso é medo. Talvez agora não. Mais à frente a gente vai ver que ele vai ficar com medo. Mas aqui parece se revelar, meus irmãos, e começar a ser apontado mais uma vez a realidade de um coração que está sendo transformado de fato. De um homem que agora vai se colocar como se ele fosse realmente inferior ao seu irmão Esaú. E ele vai então
se considerar como um servo dele. Mas um servo que possui posses, não é? Ele vai dizer, olha o que eu possuo. E você pode pensar, mas por que ele está falando isso, não é? Talvez ele esteja dizendo isso para falar assim, olha, eu estou entrando aqui. Eu não preciso de nada de você. Eu possuo tudo. Eu não tomarei. Eu não vim aqui para agir com engano, para tomar algo de você, como já tomei no passado. Eu possuo servos e servas, eu possuo rebanhos, eu possuo gado. Eu sou rico. Eu possuo tudo aquilo que eu preciso. Mas também pode estar envolvido com isto, como ficará um pouco mais claro também mais à frente, o interesse dele de alguma forma, ele devolver a seu irmão, pagando a ele pelo mal que ele fizera com o próprio Esaú no passado. Não é? Ele está ali realmente para devolver pela falta que ele fizera. Ele fez um grande mal, não é? Realmente contra o seu irmão Esaú. Mas ele começa a anunciar isto e ele encaminha então esses mensageiros à frente. E os mensageiros, meus irmãos, eles eram porta-voz dele. Era como se fosse o próprio Jacó dizendo tais coisas. Estão ali os seus mensageiros falando. Esaú ouvira dessa forma, é como se fosse Jacó dizendo algo para ele naquele momento. E ele queria realmente, fazendo isto, ele esperava e talvez ele nutria de alguma forma uma expectativa de que aquilo faria com que Esaú o aceitasse, sua presença. Só que ele tem uma resposta que o amedronta. Por quê? Verso 6 nos diz: voltaram os mensageiros a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Opa! Qual a reação de Jacó? Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos e os bois e os camelos. Então notem, parece que aqui agora o medo dele realmente se revelou. Porque ele olhou e recebeu essa notícia, ih rapaz, Esaú vem com um bocado de homem aí. Eu acho que esse homem está com raiva de mim, muita raiva ele está vindo para mim para brigar comigo. Esse homem vem para me ferir. E agora, o que é que eu faço? Meus irmãos, ele ao saber disto, o seu coração é tomado de um temor muito grande. Ele então planeja o que fazer, não é, naquele contexto. Puxa vida, uma vez que meu irmão, ele vem contra mim, eu estou com medo e perturbado, ele começa então a planejar uma forma para que nem todo mundo seja ferido imediatamente, não é? Sobretudo aqueles que são tão queridos seus, como suas esposas e seus filhos. Então ele vai começar a pensar ali a como dividir os bandos. E ele até vai explicar, né? Pois disse, se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando poderá escapar. Então ele já tem até uma estratégia de como ele pode fugir se algo dessa natureza acontecer realmente com ele. Aí você pensa assim, mas por que Jacó teme? O que foi que Jacó fez, não é? Ele sabia da ameaça que Esaú havia feito. Mas não envolve somente isto, meus irmãos, envolve um homem que está com a sua consciência culpada. Ele é culpado do que fez. Ao ouvir Jacó, ou ao ouvir a notícia de que Esaú estava armado, o seu assombro é muito maior, justamente porque ele sabe, eu sou culpada. Eu fiz mal contra ele. Eu roubei a sua primogenitura. Eu o enganei. E então, a culpa da sua falta faz com que o seu medo seja ainda mais intenso. Como encarar então esta realidade? Como encarar então esta falta? Vejam que se trata de algo que não fora tratado ainda, meus irmãos. E uma consciência culpada por algo que fora feito, ela sempre andará assustada. Você é culpado, sabe que está errado por algo, e você vai andar amedrontado. Vamos pegar um exemplo. Você está irregular com alguma documentação e você sabe que está errado. E você pensa assim, rapaz, eu não vou andar aqui por essa estrada aqui, porque eu sei que se me pegarem aqui... E você anda o quê? Amedrontado.
será que é um radar da polícia? Eu acho que é um radar da polícia. E vão me pegar aqui, viu? Eu estou irregular. Eu estou culpado. Tá feio o negócio. Se me pegar, vai ser um negócio ruim, não é? Então, vejam que é um exemplo que acaba acontecendo, né? Muita gente faz isso. Você vê aí, polícia, os caras na moto. Encosta, entra no mato. Vai por trás, não sei o que lá. Por quê? Culpado. O medo toma conta, o coração acelera e agora, se me pegar, deu errado. Jacó, ele olha para aquilo e pensa, eu sou culpado do que fiz, meu irmão vai se voltar contra mim e agora, o que é que eu faço? Ele, meus irmãos, é tomado de grande desespero. Ele sabe que seu irmão pode fazer algo mal contra ele. Realmente, ele sabe que seu irmão é um homem poderoso. Realmente um homem preparado para o combate. Então, ele revela, meus irmãos, ali, realmente quem ele era e revela o estado do seu coração. E muitas vezes é algo dessa natureza que precisa acontecer para nos despertar, não é? Sobre as nossas faltas e a nossa culpa, até para que de alguma forma possamos tratar e até mesmo confessar. É isso que está acontecendo aqui. O Senhor se utilizando disto para mover o coração de Jacó para que aquilo que tem de ser tratado seja tratado. Ele não poderia recuar mais. Sabe por quê, meus irmãos? Lembra do que ele fez, o acordo com Labão? Como é que ele pode voltar atrás? Não vai. Não dá para voltar. Eu fiz um pacto. Eu não posso quebrar este pacto. E Labão pode me ferir se eu tentar fazer isso, até me fazer escravo dele. Mas se eu for para frente, está o meu irmão. O que fazer, meus irmãos? Qual deve ser, então, a nossa postura? Qual deve ser, então, o nosso papel, não é? Quando algo dessa natureza acontece? Quando o que nós fizemos vem agora como consequência, não é? O que nós erramos e pecamos, então, vem as consequências. As consequências sempre vêm. Às vezes o Senhor nos livra, mas a consequência para toda a falta que nós cometemos. Um ponto aqui, brevemente, que devo comentar também relacionado a isto aqui, é que ele começa a planejar e a guardar ali aqueles que são da sua família, e nós podemos pensar assim que isso se trata de uma postura até boa. Por quê? Porque ele está realmente protegendo quem deve ser protegido por ele. São os seus. São a sua família. Pertencem a ele. Ele não está preocupado simplesmente com a sua própria vida. E notem que ele também não está preocupado com questões de bens materiais, que ele era tão ganancioso antes. Ele não está perturbado com isso. Ele pensa na sua esposa, ele pensa nos seus filhos, ele pensa na sua prole, e poderíamos dizer, ele pensa em algo muito mais além disto, na descendência prometida que vem do próprio Jacó. Estes devem ser guardados, estes devem ser preservados, mas ele está amedrontado. E aí então eu faço mais uma vez a pergunta: quando nós nos deparamos com males e com terror, com coisas que nós pensamos, como eu poderei me livrar disto? O que é que nós devemos fazer? Devemos fazer exatamente o que fez Jacó aqui. Veja, Jacó havia escutado e visto que o Senhor estava com ele e que o Senhor o protegeria, mas ainda assim ele teme. É assim conosco, né? Nós sabemos com frequência, Deus está conosco. Alguma coisa acontece, nosso coração é tomado de temor, desespero, angústia. Não, mas o Senhor, aí é onde entra uma separação muito grande, né, de coisas que não deveria se separar. É o nosso conhecimento teológico e bíblico de determinadas verdades e realmente a prática e a experiência e viver segundo isto, né? Porque nós sabemos, com frequência, Deus está conosco. Mas basta uma coisinha acontecer de um modo diferente do que nós planejamos, desabamos. Não, mas o Senhor, Ele é comigo, o Senhor, Ele é conosco. Mas basta algo realmente sair da linha, você começa então a ficar em desespero. A insegurança, o temor toma conta do coração. Vejam como nós somos fracos, meus irmãos, como o próprio Jacó. Como a nossa confiança ela é frágil, como nós somos inconstantes e como nós carecemos realmente de Deus para isso. Isso deveria nos conduzir a não somente fazer essa oração de Jacó, mas a fazermos uma oração a Deus para que o Senhor aumente realmente a nossa fé na sua palavra, na realidade que Ele cuida de nós, para que não sejamos tomados de assombro. Mas Jacó ora, meus irmãos, o texto nos diz assim a partir do verso 9.
E orou Jacó. Interessante. É a primeira oração escrita, revelada assim, no livro de Gênesis, que nós conhecemos. Aqui está a oração feita por um homem. E é a primeira ocasião que nós veremos também Jacó orando a Deus. Mais uma evidência de que este homem ele está sendo transformado. E ele ora dizendo o seguinte, vejam o conteúdo da oração dele. Ele vai dizer assim, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor. Você notou alguma diferença aqui? Antes ele sempre falava assim, Deus de meu pai, Deus do meu pai. Agora ele vai dizer assim, ó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Aí ele vai falar, ó Senhor. Reconhecendo Deus como seu Senhor. Vai dizer, ó Senhor. É o que mais tarde vai ser descrito, né, apontado, é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele vai dizer, ó Senhor, Yahvé. Deus pactual. Então notem que ele se dirige ao Senhor, Deus e Yahvé. O Deus pactual, o Deus que se faz presente, o Deus que cuida daqueles que são seus, o Deus que está num relacionamento maravilhoso com aqueles que pertencem a Ele, o Senhor que é fiel ao seu pacto, é a este Senhor que ele roga. Ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Notem que o que ele vai começar a fazer? Ele não somente se dirige ao Senhor, mas ele vai começar, como vai fazer um pouco mais à frente ainda nesta oração, a se utilizar das palavras de Deus para orar a Deus. Ele vai fazer isto aqui, mas notem outra coisa que ele vai fazer. Ele vai dizer no versículo 10, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Então, além dele falar, ele apontar para a fidelidade pactual de Deus, porque quando ele vai dizer pai de Abraão, ele está falando sobre o pacto. É o Deus pactual e o Deus que está no relacionamento com o seu povo, então ele está apelando para o pacto de Deus. Ele é o meu Deus. Ele é o Deus fiel ao pacto. O Deus que disse que vai, então, me conduzir à minha parentela. É isso que ele está querendo fazer. Ele está querendo voltar para a sua terra, não é? É isso que ele está fazendo. Mas ele vai reconhecer a sua pequenez. Ele vai reconhecer quem é Deus e quem ele é. Ele vai reconhecer que o Senhor ele está nos céus e ele na terra. Que o Senhor é grande e que ele é minúsculo. Que o Senhor é gracioso, mas ele é indigno de receber tudo o que possui. Notem que isto realmente, meus irmãos, é uma oração bíblica. É feita a oração que nós encontramos em Lucas capítulo 18. O que diz Lucas capítulo 18? Lucas capítulo número 18. Texto que vocês conhecem. A parábola chamada parábola do fariseu e do publicano. Diz assim, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Ó Deus, se propício a mim, pecador. É mais ou menos a mesma ideia. A postura de Jacó aqui diante do Senhor. Isso, meus irmãos, nos ensina muito também. Não somente a como nós oramos a Deus, nos dirigindo a Ele como o Senhor, que Ele é o nosso Deus pactual, que Ele é o Deus que faz promessas, mas reconhecendo também a nossa indignidade. Meus irmãos, nós somos indignos de tudo o que recebemos.
Quando pensamos na obra da salvação, nós não somos dignos. Nós não fomos salvos porque merecemos. Nós fomos salvos porque Deus é gracioso. Nós somos indignos de receber todos os benefícios que nós recebemos. Uma casa confortável, um carro, uma moto para dirigir, uma cama para deitar, um travesseiro onde reclinar a cabeça, um alimento sobre a mesa, a água que bebemos, o ar que respiramos, a presença no culto, na casa de Deus, o desfrutar da comunhão, de bênçãos incontáveis, da beleza da criação de Deus, de tantas coisas. Tudo que nós desfrutamos nesta vida, nós somos indignos. Ele reconhece isto. Mas por que nós recebemos, meus irmãos? Porque Deus é realmente abundantemente bom. Ele vai reconhecer isso diante do Senhor. E é assim que nós devemos agir também. Nos dirigindo ao Senhor e reconhecendo, sou indigno. Eu não possuo o que possuo porque eu sou bacana. Eu possuo o que possuo porque Tu, Senhor, és misericordioso. Mas eu não sou bom. Eu sou um vil pecador, como os homens neste mundo. Mas o Senhor é realmente bondoso. É assim que você ora ao Senhor? Ou você ora como o fariseu? Não deveria. Deveríamos orar ao Senhor reconhecendo quão miseráveis somos e o quanto nós carecemos dele. Isso aqui revela o coração de Jacó de que ele sabe de que tudo que ele tem realmente vem de Deus e como ele carece de Deus. E nós carecemos de Deus o tempo inteiro. Para cada respirar aqui que nós estamos, o tempo inteiro, nós dependemos do Senhor. Se Ele fechar, nós morremos. É isso que a palavra nos ensina. Mas o Senhor, Ele tem, ainda que não sejamos dignos, Ele tem nos abençoado abundantemente. Jacó ora reconhecendo a sua indignidade. Mas, meus irmãos, não somente isto, ele vai reconhecer que ele é indigno de todas as misericórdias do Senhor e da fidelidade de Deus. Deus sendo fiel ao seu pacto, às suas promessas. E Deus é fiel a nós, a Ele, apesar de nós. Levando a cabo, né, os seus planos, aquilo que Ele falou, mesmo eu e você pecando. Nós pecamos. Transgredimos a lei de Deus, desobedecemos a Ele, nos revoltamos contra Ele, fazemos tantas coisas que são contrárias à vontade dEle. Mas o Senhor, Ele continua levando a cabo os seus planos. Até o fim. Mas nós somos indignos. Mas, meus irmãos, que Deus maravilhoso é o Deus que nós servimos. E que Deus maravilhoso este é que nós podemos orar, reconhecendo a nossa indignidade em tudo isto, mas certos de que Ele é um Deus misericordioso e é fiel. E sempre será fiel. Mas, meus irmãos, não somente isto. O texto continua dizendo, verso 11, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Verso 12, disseste, certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então agora ele vai fazer um pedido, né? Qual o pedido dele? É bem específico, livra-me. De quem? Ele está com medo de Esaú. E ele vai dizer, meus irmãos, ele vai dizer, porque eu o temo. Aqui nós encontramos não somente um pedido de livramento, mas uma confissão. Veja, ele vai pedir, livra-me, e ele pede ao Senhor porque ele sabe quem é que pode nos livrar dos nossos inimigos. Meus irmãos, é somente o Senhor. É somente Deus que pode livrar a mim e a você. Quem são os homens que hoje se levantam contra a igreja do Senhor Jesus Cristo? Quem é que pode nos livrar destes homens? É o Senhor. Somente Ele. Quem é que pode nos livrar dos nossos inimigos, não somente físicos que se levantam, mas espirituais? Satanás, a carne, o mundo, e quem se levanta contra o seu povo? É somente o Senhor. Se é o Senhor, por que muitas vezes nós não rogamos a Ele? Se nós estamos conscientes disto, por que muitas vezes nós apelamos a outras coisas e recorremos a outros artifícios, a outros meios e não ao Senhor? É estranho, não é?
Meus irmãos, deveríamos ser conduzidos a isto, a percebermos esta realidade e quando contemplarmos o mal ou qualquer coisa que ameace o povo de Deus, a igreja de Cristo, o seu povo e tudo mais, nós iremos rogar a Deus. É a Ele, incessantemente. Não a outra. Não em outra pessoa, não a outra coisa. Confiando nele. Como fez o próprio Jacó. Como todo o povo de Deus no passado sempre fez. E como nós deveríamos fazer hoje como povo do Senhor. Rogar a Ele por livramento. Livra-nos, Senhor, de homens perversos que intentam fazer todo tipo de mal contra a nação e contra o teu povo. Devemos orar a Deus. Mas vejam, ele não somente roga. Ele faz uma confissão do seu medo. Ele vai dizer, porque o temo. Meus irmãos, ele confessa a sua miséria. Ele confessa o seu pecado. Ele confessa que ele não está ali tão seguro disto. Ele teme aquele que está vindo contra ele. E como é importante isto no elemento da nossa oração. Nós confessarmos ao Senhor com sinceridade realmente o que está no nosso coração e o que muitas vezes nos amedronta. Qual o seu temor? O que é que amedronta você? O que é que espanta tanto você na sua vida? Eu talvez não saiba, mas você pode ao Senhor Deus, na sua oração, confessar de modo muito objetivo, específico, qual o seu temor? O que é aquilo que amedronta você? O que é que o espanta? Para que ele possa, então, livrá-lo neste contexto. Há muitas coisas, meus irmãos, na nossa vida que nos trazem temor ao coração. Muitas. Na minha, como pastor, pensando na igreja, pensando na vida, pensando em tudo. Há temores que vêm e surgem. E você certamente que se levanta e você pensa assim, e agora? O que é isso? Mas você abre os seus lábios e fala a Deus dos seus temores, confessando a Ele. Ele roga, ele confessa, mas também, meus irmãos, tudo isto ele faz também baseado nas promessas do Senhor. Porque no verso 12 ele vai dizer, e disseste, certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência, como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Ele se baseia na promessa de Deus. E como nós temos visto aqui nas nossas reuniões de oração, nós podemos e devemos orar baseados nas promessas de Deus reveladas na sua palavra. A palavra de Deus é o nosso guia sobre como devemos orar e até mesmo como nós podemos argumentar com Deus. Senhor, ainda que o Senhor não se esqueça, tu dissestes isto na tua palavra. Senhor, age em nosso favor. Senhor, tu prometeste isto em tua palavra. Não vira o teu rosto, Senhor, mas ser favorável a nós, pois a tua palavra nos diz. Senhor, não é errado. É nos utilizando das próprias palavras de um Deus que não pode mentir, rogando a Ele que Ele possa então agir em nosso favor, segundo aquilo que Ele mesmo falou na sua palavra. Isso é bíblico, meus irmãos. É usando as próprias palavras do Senhor, rogando a Ele. Nós podemos mencionar o Salmo direto, nós podemos nos utilizar de alguns trechos do Salmo, da ideia revelada ali. São tantas as formas que nós podemos orar assim ao Senhor. E é exatamente isto que Jacó está fazendo aqui, apelando, poderíamos dizer, para que Deus então possa fazer cumprir tudo aquilo que ele disse. Para que a descendência dele pudesse ser numerosa, ele teria de permanecer vivo ao se deparar com seu irmão Esaú. Nós veremos que o Senhor é fiel e o Senhor cumprirá a sua palavra. Mais à frente nós veremos isto, mas ele roga. Mas o texto continua dizendo, meus irmãos, e nós temos que continuar. O texto nos diz assim, verso 13 em diante. Tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Então aqui vai começar a descrever todos os presentes que ele vai apresentar. Muito, meus irmãos, é muita coisa. Muita coisa, muito gado, muito bicho, e a maioria fêmeas com filhotes, e só riqueza para Esaú. Ele separa isto. E ele começa a tentar ordenar, né?
Primeiro dizendo, ele vai começar a separar alguns que vão ao encontro dele. Quando ele perguntar de onde vens, não é quem são estes diante de ti, responderás, são do teu servo Jacó. É presente que ele envia ao meu Senhor. E então ele começa a enviar um após outro vários presentes para Esaú, seu irmão. É interessante, não é isso aqui que ele vai começar a fazer. E ele vai dizer, não somente isto, não somente leva, mas digam alguma coisa para ele também. No verso 20 ele vai dizer, direis assim, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo, eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a sua presença. Então, mas na verdade a resposta que eles devem dar, os servos enviados são de teu servo Jacó, é presente que ele envia meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Então, ele começa a fazer uma estratégia, não é? Para aquilo, e isso é importante neste processo. O que acontece? Nós falamos aqui que ele é tomado de temor, ele roga a Deus, mas e aí? Algumas pessoas vão dizer aqui, ele está fazendo isso aqui porque ele continua como um homem também muito cheio de temor, simplesmente. E ele não crê no cuidado do Senhor na sua vida. Mas, meus irmãos, o que parece aqui é que Jacó e o Senhor, através desse texto, está nos ensinando que quando nós temos coisas para resolver, como o próprio Jacó tinha para resolver, não basta simplesmente orar. Há coisas que devem ser feitas, ações que devemos tomar, princípios e práticas que devemos realmente regular para que aquilo que nós pensamos em fazer seja alcançado. Ou seja, não é simplesmente rogar a Deus, nós temos que estender a mão e fazer. É levantar as mangas e então agir. Ele está agindo aqui. E o seu propósito, o seu desejo é se reconciliar com seu irmão. Ele quer que haja reconciliação. E então ele vai pensar em presentes. Puxa, e presente parece ser uma coisa que realmente ajuda, né? A pessoa está com raiva, morrendo de raiva lá de você, e então você pensa assim, rapaz, eu vou levar essa... Minha esposa está brava demais comigo. Eu vou levar umas flores para ela, eu vou levar um chocolate. Eu vou levar isso aqui que ela gosta, e como se fosse para dar uma placada ali, ela ficou mais tranquila. Talvez eu consiga agora conversar um pouco melhor. Não sei se você faz isso, mas tem gente que faz. É uma estratégia, né? É a estratégia do cara. Vamos deixar ela mais mansa, né? Para não pular no meu pescoço imediatamente. Aí eu vou conseguir trocar algumas palavras com ela. É como se Jacó, ele estivesse agindo assim. Ele quer ir aos poucos aplacando a ira de Esaú. Ele quer aos poucos vendo com que o seu coração possa ser aliviado. Ele mesmo revela isto, né? Ele vai dizer, olha, eu estou enviando isto e o meu propósito realmente é que estes presentes façam com que ele possa me aceitar na sua presença. É interessante. Então, oração é importante, mas pensar nos meios que nós podemos utilizar para buscar aquilo que nós queremos é fundamental também. Então é uma questão de oração e ação, né? É orar e agir. Não ficar somente no mundo da imaginação ou da oração, né? Eu tenho um exemplo que alguém deu, eu não sei, lembro quem foi, mas parece que era o Sinclair, numa conferência, junto a um outro homem, e eles estavam juntos. E acontece de que nessa conferência que eles estavam, passa uma mulher com a bandeja com águas e ela passa na frente e ela cai. E então, Sinclair, ele olha, parece para aquela situação e ele pensa assim, puxa vida, que coisa aconteceu com ela, né? Ela caiu na frente e aí o outro homem diz assim, olha, mas a misericórdia, ela tem braços e mãos, né? Te levanta e age, levanta ela, puxa e pega, não fica somente na cabeça e falando algo. A misericórdia se estende para as mãos e para os pés. Você se levanta, pega, recolhe, levanta ela, ajuda ela a pegar as coisas. Então, essa é a ideia. Nós vamos orar, mas iremos então fazer também algo lícito, correto, os meios corretos para resolver o problema.
Jacó, então, ele está agindo assim, meus irmãos, e o propósito dele, como mencionei, é fazer com que a ira do seu irmão cesse. E isso é importante, né, na nossa caminhada. Jacó, ele estava em inimizade com seu irmão Esaú. Uma inimizade, meus irmãos, que já durava ali muito tempo. Ele havia sido ameaçado de morte. E agora, o que fazer? Eu tenho que resolver isto. Os presentes, obviamente, que não visavam somente, meus irmãos, aplacar a ira dele. Era também uma restituição pelas faltas, viu? Ele pecou contra Esaú, fez um grande mal e ele vai restituir coisas a Esaú também. Isto é uma das evidências de um verdadeiro arrependimento. Um verdadeiro arrependimento, ele vai envolver restituição, quando possível. Restituição, quando possível. Da reputação, da imagem, ou até mesmo de algo que foi tirado. Então ele está agindo aqui demonstrando que ele realmente sabe daquilo que ele fez, que ele tem que tratar essa questão, e ele está providenciando isto, mas também está sendo um meio para que o seu irmão fique bem com ele. E muitas vezes é isso que nós temos de fazer. Na nossa vida. Nós devemos ser como Abraão foi revelado na ocasião em que ele estava com o seu sobrinho Ló. Um verdadeiro pacificador. E um pacificador ele já agirá assim, meus irmãos. Ele nunca vai estar satisfeito em ficar alimentando ou guardando desavença, ira, raiva, indignação no coração contra alguém. Não é? Ele vai ser alguém que, se ele pecou ou não, se ele foi aquele que fez a falta ou não, ele é aquele que vai tentar, de alguma forma, se reconciliar. Se ele faltou com outro, o que é que procuraremos fazer? Confessar o nosso pecado, verdadeiramente arrependidos, e tentar então a reconciliação. Se alguém pecou contra nós, tentar então ir em busca da reconciliação. E temos de pensar em meios para isso. E muitas vezes é por etapa realmente. Como foi aqui com Jacó. Nem sempre você vai chegar assim, olha, quero resolver contigo, e aí, está tudo tranquilo, está tudo bem. Ótimo. Não é assim. Às vezes não é de uma hora para outra. Às vezes é a passos curtos. Tratando, sentando, se aproximando, conversando, se envolvendo, até que então possa haver plena reconciliação. Até que possam se abraçar, chorar juntos, sabendo, eu me reconciliei com fulano, nós estamos bem, tudo foi resolvido. Então você, como um crente, deve ser um verdadeiro pacificador. Se há algo que você precisa tratar com alguém, procure tratar. Orando a Deus primeiramente, que é um meio inegociável neste processo. Mas também pensando na forma, segundo a Escritura, que você pode então se aproximar desta pessoa e se reconciliar com ela. Fundamental. Aqueles que foram objeto da obra de Cristo devem ser pacificadores. Não podemos ser como aqueles que vivem em inimizade uns com os outros, especialmente na casa do Senhor. É onde não deve existir esse tipo de coisa. Todos nós devemos ser irmãos. E não é isso? Dando as mãos uns aos outros, caminhando juntos para o serviço do nosso Senhor, fazendo a sua obra aqui. Jacó, ele teria de fazer isto, o desejo dele. Ele deseja que o rosto de Esaú seja favorável a ele. Ele quer ser recebido por ele. Ele deseja realmente isto. Quando nós olhamos para isto, meus irmãos, o que é que você pensa? E pensa sobre o Evangelho, né? Será que isso aqui aponta para algo que aconteceu e que algo teve de ser feito para que pudesse, então, a face de alguém ser favorável a nós? Veja, aqui estavam em busca de reconciliação. Qual era o nosso estado, né, antes de conhecermos a Cristo? Meus irmãos, o nosso estado, e o estado seu, você que não conhece a Cristo, é de rebelião, é de revolta, é de inimizade. Se nós, ou se nós tentássemos aplacar
ou fazer com que a face de Deus fosse favorável a nós, se tentássemos fazer com que Ele nos recebesse através de presentes, de coisas dadas para Ele, através da nossa obra. Esses nossos presentes não seriam suficientes para aplacar a ira de Deus e não faria com que seu rosto fosse favorável a nós. Não era possível. Nunca foi. Nunca será. Se você é alguém que não conhece a Cristo e imagina que se você fizer algo e tentar dar para Deus algo agradável, e isso fará com que você seja aceito diante dele, você não será. Porque isto com o Senhor não funciona. Mas é extraordinário sabermos, meus irmãos, que este mesmo Senhor ofendido foi o Senhor que providenciou o meio para que nós pudéssemos estar diante do Senhor e ter o seu rosto favorável a nós. Quem fora providenciado por Deus para isto? Cristo. Ele é o único que você deve saber. Você que foi salvo e você que não conhece a Cristo. É somente através deste bendito Redentor que a face de Deus será favorável a você. É somente através da obra perfeita deste Cristo que você, diante do tribunal de Deus, poderá ser declarado justo. É quando Ele não olhará para você, se você estiver em Cristo, Ele não olhará para você com a face irada, pronto para o condenar, como um juiz. Mas estando você em Cristo, Ele olhará para você e verá Cristo na sua frente. E então você é aquele que vai ser absolvido, justificado, salvo. Não experimentará condenação. Mas é somente através dele. Não há nada que você possa fazer. Nada foi feito por nós. Qual caminho você deve tomar? Se você que não conhece a Cristo, o caminho que você deve tomar é o caminho da fé em Cristo como o único objeto e o único meio para a sua salvação e arrepender-se dos seus pecados. É Cristo quem te salva. Somente Ele. Somente nele você poderá encontrar verdadeira liberdade. Somente nele você poderá encontrar verdadeira alegria. Somente nele você poderá encontrar verdadeiro deleite. Somente nele, não há outro. Corra para Cristo. E meus irmãos, nós que conhecemos a Cristo, nós devemos louvar a Deus por Cristo. Sempre. Porque foi através dele, somente por ele. Não foi porque você é bacana. E você não fez uma coisa sequer para te fazer agradável diante dele. O que você fez e o que fizemos foi só coisa ruim. Só demos razões a Deus para ele nos condenar. Mas graças a Cristo Jesus, o nosso Redentor, Deus tem a sua face favorável a nós. Fomos salvos por Deus em Cristo. E Ele é o nosso Senhor, que levanta o seu rosto sempre feliz diante de nós, que somos os seus filhos. Louvado, meus irmãos, seja Deus por Cristo Jesus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, queremos, Pai, louvar a Ti. Queremos Te louvar, Pai, porque Tu és muito bondoso, Senhor. Tu és o Deus que cuida de nós. Tu és o Deus que nos sustenta. Tu és o Deus que nos guarda. Nós não temos razões para temer nada neste mundo, mas temos razões abundantes para descansar no Senhor, confiando em Ti e nos Teus cuidados. Ó Deus, mas nós Te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a descansarmos e a confiarmos em Ti, a depositarmos toda a nossa confiança e esperança em Ti e a vivermos, Senhor, de modo que agrade a Ti. Sê conosco, ó Deus, tem misericórdia. Também te pedimos, Pai, eu te peço que o Senhor possa ter misericórdia daqueles que não conhecem ao Senhor.
Revela-te, ó Deus, salvificamente, transforma os corações, salva o perdido. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido